precisa ir para lá porque tem muito profeta, ou ele está dizendo assim, vai para lá para ajudar os meus profetas. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, mano. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Tá? Deus abençoe. Pastor Leonardo, fica de pé. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela chegada dos teus servos em paz nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que eles estivessem aqui no dia de hoje. E muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra já está preparada para a nossa vida. Use-o com poder, com autoridade sobre nossa vida, e que em tudo, o Senhor possa falar e suprir o coração da tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Seu servo. Queridos, a paz do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Me ajuda, por favor. É um prazer sempre poder estar nessa casa de oração e poder fazer uso da palavra do Senhor. Me traz muita alegria e muito contentamento. Eu quero ser grato a Deus, na pessoa do pastor Marcelo, e a Deus que me confiou o santo ministério por me franquear o altar, o pastor da igreja, para eu poder fazer uso da palavra do Senhor. Eu quero, nesta noite, essa é a terceira vez, né, que eu tenho oportunidade de estar aqui com os santos para adorarmos o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Eu quero convidar você a abrir, por favor, sua Bíblia. Samuel, capítulo 17. Verso 32. Quem achou, diga amém. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, o livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será a este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Verso 37, a igreja, por favor. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor
Você pode repetir mais uma vez agora o verso 37, por favor? 1, 3. Amém? Você poderia profetizar para pelo menos 2 pessoas que estão próximas a você e dizer para ela o seguinte: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Porque depois de 21 dias de campanha, o que te aguarda lá fora eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus está indo contigo. Deus vai contigo no meio da tua guerra e da tua batalha. Eu bem sei, e essa é uma verdade, que existem alguns momentos da vida, e quando eu digo para você, vai-te embora e o Senhor seja contigo, mesmo sem saber o que te espera lá fora, o que te aguarda lá fora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Mateus 18, se não me falha a memória, nós vamos ver algo tão divino, que é o Monte da Transfiguração, aonde Cristo glorificado vai se revelar aos discípulos, a ponto de 3 quererem permanecerem ali, estarem ali, mas o texto diz que Jesus desce, e quando descem, a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece é que os escribas vão parar Pedro e vão cobrar o imposto que deveria ser pago. Nada tão divino como Cristo glorificado e nada tão humano como ter que pagar dívidas e ter responsabilidades. O problema da vida não é o momento em que estou aqui dentro da igreja, porque por algum momento aqui parece que eu me esqueço ou não tenho problemas. As dificuldades da vida é quando eu saio desse ambiente e me deparo com outro ambiente, e que nesse outro ambiente eu tenho realidades diferentes da realidade que eu encontro aqui dentro, e os meus posicionamentos e as minhas atitudes são diferentes. Então, quando eu libero para você, diga para o irmão que está do céu, vai-te embora e o Senhor seja contigo, é que o ambiente divino vai te acompanhar, e você vai com aquele que tem a resposta para todas as causas que você está esperando e enfrentando lá fora. O texto sagrado que lemos é um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, que vai revelar para nós uma batalha épica e, por que não dizer, uma das maiores batalhas ou a batalha mais conhecida do Velho Testamento, que foi travada assim de fato entre 2 povos, entre 2 reinos, mas com 2 únicas representações, um meio e um modo antigo de se travar uma guerra, onde 2 homens representariam cada um seu reino, e a responsabilidade do reino estaria sobre aquele que enfrentaria a batalha e a guerra. Você tem conhecimento e é sabedor de que Israel vivia um período chamado pelos teólogos chamado de teocracia. Esse período teocrático, ele vai desde Josué até a inauguração da monarquia, em 1 Samuel capítulo 9, onde Israel vai passando por um momento de dissensões e de mudanças de líderes a todo momento, onde após o falecimento de Moisés, Deus levanta Josué precisando confirmar o seu ministério, porque apesar de ter sido um grande líder, não formou um sucessor. Deus teve que confirmar o ministério de Josué e levantar Josué. E da mesma forma, parece que Josué, seguindo os passos de Moisés, não deixa um líder, alguém que vai sucedê-lo, e entra num período chamado período de juízes, ou um período chamado de confederação de tribos. Nesse período em que as tribos se reúnem, e nessas confederações Deus levanta juízes para julgar a nação de Israel, até que depois desse período vai se findar o período teocrático, que seria o governo de Deus pela representação de um homem, para se inaugurar o regimento monárquico. Isto era o desejo do coração da nação de Israel, querendo se igualar às outras nações. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que no capítulo 9 vai surgir pela primeira vez um homem que Deus havia revelado ao profeta Samuel, que surgiria no cenário, que do ombro acima não teria ninguém semelhante a ele, e ele seria o rei de Israel. Um rei que o povo havia elegido para que reinasse sobre a nação. Haja visto que, tendo uma rejeição no coração do profeta Samuel,
pois este vai se sentir desprezado e menosprezado pelo povo. Deus começa a falar com ele que esta rejeição não é para com ele, mas para com o próprio Deus, porque era o próprio Deus quem governava a nação. Quando surge no período esse homem chamado Saul, a Bíblia Sagrada diz que ele aparece meio que perdido ou procurando algumas coisas perdidas, algumas jumentas que haviam sumido da casa do seu pai. A Bíblia Sagrada diz que ele caminha 3 dias, os seus recursos se esgotam, e ao se esgotarem os seus recursos, ele diz ao seu moço que vai retornar para casa sem obter êxito naquilo que ele procurava, pois as jumentas não haviam se achado. A Bíblia Sagrada diz que o moço vai virar para ele e dizer o seguinte: há na cidade um profeta, vamos até a ele e ele vai nos mostrar o caminho a qual devemos seguir. Ele diz: se formos lá, o que daremos ao homem de Deus? Porque o pão do meu alforje acabou e recurso nenhum temos. O moço vai dizer a ele: eu tenho comigo 1/4 de um ciclo de prata, daremos pois ao homem de Deus e ele nos mostrará o caminho. A Bíblia diz então que ao entregar a oferta ao homem de Deus, o texto diz: e as jumentas que haviam se perdido há 3 dias se acharam. As jumentas não foram encontradas, as jumentas se acharam. As jumentas se perderam e as jumentas se acharam. Você não entendeu, né? Eu vou repetir. Eles entregaram uma oferta e o que estava perdido se achou. A oferta fez com que o que estava perdido voltasse ao seu lugar de origem. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga assim: às vezes na vida queremos encontrar coisas e os nossos recursos acabam procurando aquilo que está perdido, quando um único recurso pode fazer tudo que está perdido voltar para minha mão. A oferta tem o poder de fazer aquilo que está perdido voltar para minha mão sem que eu meça esforços. A Bíblia Sagrada diz então que ele vai sentar com Samuel e a história vai seguir, e eu estou voltando no texto para você entender o que Deus vai falar no seu coração. A Bíblia Sagrada diz então que ele começa a reinar, enfrenta algumas batalhas, Israel começa a vencer algumas guerras, mas porque Deus as intervém, porque o poder bélico da nação de Israel não era suficiente nem tão poderoso para que pudesse vencer a nação filisteia. O que levavam os israelitas a vencerem de verdade era o fator Deus, e era tudo na vida do povo. O povo vencia não por causa da sua capacidade, mas porque Deus intervia no campo de batalha. Como Saul foi eleito rei pelo povo, chega um dado momento em que ele vai para uma batalha, você conhece a história, que Deus vai reprová-lo, porque Samuel demora um período de 7 dias para chegar, a moral do povo está em baixa, o povo está encurralado. A Bíblia diz que ele manda carta, manda chamar Samuel. Samuel, quando chega, ele está erguendo um altar, sacrificando a Deus. Deus toma o profeta e diz: hoje Deus aprovaria o teu reino, mas a tua precipitação, a tua ansiedade fez com que Deus o reprovasse. E a minha preocupação hoje é essa. Qual é a minha preocupação? A Bíblia diz que Saul olha para Samuel e diz: ande comigo no meio do povo, para que o povo pense que tu estando bem comigo, Deus também está em paz comigo. Saul quer passar a impressão para o povo que andando com o profeta, estando com o profeta, ele tem a aprovação de Deus, quando na verdade Deus havia reprovado. Ele quer passar uma imagem de aprovação respaldada numa segunda pessoa, não na vida que ele leva diante de Deus, mas na vida em que Samuel leva diante de Deus. Deus reprova, mas ele quer a aprovação do povo e não a aprovação de Deus. Eu fico me perguntando, porque se Deus parecesse e me reprovasse, eu de verdade cairia de joelho, pediria perdão, reconheceria meu erro, mas Saul não está preocupado com a opinião de Deus, Saul está preocupado com a opinião do povo, e é isso que tem levado muita gente estafadada ao seu ministério a fracassar, porque ele se preocupa mais com o que o povo pensa, com o que o povo acha, do que aquilo que Deus está falando a respeito dele. É como se a opinião das pessoas exercesse uma influência muito maior do que aquela que Deus deveria exercer sobre a tua vida. Ele vai andar no meio do povo e Deus toma a boca do profeta dizendo:
hoje Deus aprovaria o teu ministério, mas hoje Deus te reprova e procura um rei a pôr em teu lugar. Então, quando Deus reprova Saul, a palavra que sai da boca do profeta Samuel é que ele está à procura de um rei. Deus está procurando um rei. E nessa procura de Deus por um rei, a Bíblia Sagrada diz no Salmo 89, verso 20: achei a Davi, com meu santo óleo ungi, e as nações o dei por profeta. Então Deus inicia uma procura e Deus acha aquilo que ele estava procurando. Quando nós olhamos para o texto sagrado, passando o capítulo 16 de profeta Samuel, entrando no capítulo 17, existem algumas verdades que eu quero sintetizá-las para passar para você em rápidas palavras. Outro problema da minha geração é que Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé o belenita para ungir um rei sobre Israel. Quando você lê o texto e se você atentar, o primeiro processo da casa não foi o processo da eleição, o primeiro processo da casa foi o processo da santificação. A Bíblia diz que Deus orienta ao profeta a convidar Jessé, os seus filhos, a subirem um monte e santificarem. Então o primeiro processo da casa não é eleger um rei, o primeiro processo da casa é santificar a casa. O problema da minha geração é que eles querem se eleger para fazer, mas não querem se santificar para exercer. As pessoas querem fazer as coisas para Deus ao seu modo, ao seu jeito, achando que porque tem um chamado, porque aconteceu alguma coisa, mas já não querem mais se separar para viver uma vida para Deus. Então o primeiro processo da casa não é um processo chamado eleição, o primeiro processo da casa é um processo chamado santificação. Só que acontece uma questão na casa: sobem os filhos de Jessé para o monte e santificam. Davi não vai santificar, eles descem do monte e aí ele vai ungir. Agora entra no processo chamado unção, para a eleição de um rei. Deus reprova todos que estavam na casa, até que manda chamar a Davi e vão buscar Davi. Aí aqui me dá um nó na cabeça, porque se o primeiro processo da casa é a santificação e não a eleição, eu vou entender que tem gente que só se santifica quando está perto de receber, tem gente que vive uma vida de santificação esperando a oportunidade de chegar. Davi não passa pelo processo da santificação porque ele não sobe o monte para se santificar para receber uma unção, ele já vive uma vida diante de Deus esperando o dia que a unção vai cair sobre a cabeça dele. A gente está vivendo um período da igreja que as pessoas se elegem para fazer, não se santificam para exercer, mas querem exercer aquilo que não foram chamadas para fazer. Então fique tranquilo que Deus tem uma palavra para você aqui essa noite, eu quero dividi-la. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor naquele dia vai se apoderar de Davi e a sua vida não será mais a mesma. O Espírito de Deus se apodera dele. A Bíblia diz que no verso abaixo do 13, no verso 14, um espírito maligno se apodera de Saul e agora então ele está possesso. Mudou o versículo, mudou o espírito. Deus se apodera de Davi e um espírito maligno se apodera de Saul. Você vai observar outro detalhe no texto, é que Saul agora vai procurar alguém. Davi está sempre sendo procurado, Davi não está procurando ninguém. Davi não está na casa, mas estão procurando ele. Davi não está no palácio, mas também estão procurando ele. Davi não está na casa, mas Deus está fazendo alguém lembrar dele, dando referência dele. Davi não está no palácio, mas tem alguém lembrando dele, mandando referência sobre ele. Saul, perturbado, pergunta: tem alguém que toque bem a harpa para que se afugente de mim o espírito que me atormenta? Alguém diz: eu conheço um filho de Jessé, o belenita sisudo, valente, toca bem a harpa, manda chamar esse aí. Olha que Davi anda na contramão da minha geração, porque a minha geração faz tudo para aparecer. Eles criaram até uma frase: quem não é visto não é lembrado, e por isso querem fazer de tudo para que alguém lembre-se dele. Davi não faz nada para aparecer, mas toda hora alguém está lembrando dele. Ele está no campo, Deus está dizendo: manda chamar ele. Ele não está no palácio, Deus está dizendo: manda chamar ele. Por quê? Porque quem quer ser visto para ser lembrado é porque anda na memória de homem, mas quem não precisa ser visto e sabe que é lembrado, entende que não anda na memória humana, anda na memória divina. Então quem é crente de verdade não precisa fazer nada para aparecer, ele deixa Deus se lembrar dele e Deus coloca pessoas chaves. Eu já quero liberar uma palavra profética na tua vida. A despeito das coisas que precisam acontecer na tua vida, tranquiliza o teu coração, porque Deus vai colocar pessoas chaves para lembrar de você na hora certa, para te ligar alianças corretas e te ligar às conexões certas. Aí eu vou olhar para o texto, eu vou perceber outra coisa, que Davi, quando foi ungido para ser rei de Israel.
E o rei de Israel agora está endemoniado, e Davi está tocando harpa para o rei endemoniado, sabendo que a cadeira que o rei está sentada vai ser dele. Isso me chama muita atenção, porque Davi anda na contramão da minha geração é doida para tomar cadeira, Davi não briga por ela. Davi sabe que o rei está endemoniado, mas ele entende uma coisa que a gente não tem entendido: tempo de Deus. Davi sabe que aquele tempo é tempo de tocar harpa, e não é tempo de reinar. Então o tempo de tocar harpa é um, tempo de reinar é outro. O rei pode até estar endemoniado, eu posso até não concordar com o que o rei está fazendo, mas é o tempo do rei reinar, e o meu tempo é o tempo de tocar harpa para o rei reinar. Davi não está se aproveitando da ocasião para poder tomar o lugar de alguém. Davi está entendendo: não é o meu tempo, é o tempo dele. Então Davi está me dando para mim uma lição: qual? Tem tempo de reinar, mas tem tempo de tocar harpa. Não é que Deus não tenha te chamado para ser pastor, Deus até possa ter te chamado, mas enquanto o tempo de pastorear não chega, auxilia quem pastoreia e não se mete na administração, fica no seu lugar, porque tem tempo de pastorear, mas tem tempo de tocar harpa. O problema da gente é que a gente está confundindo o tempo de exercer o chamado com o chamado. Não é que Deus não tenha te chamado, é que Deus ainda não te chamou para exercer, e quando não chega o tempo de exercer, é para ajudar. Mas eu sou liderado e não concordo com o que o líder está fazendo. Não, o problema é que agora você é liderado, o teu tempo agora é de tocar harpa. Deixa o liderado ser liderado e deixa quem é líder liderar. Não se importe em querer fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer fora do tempo. Espere o tempo de Deus na sua vida. Se eu perguntar aqui quem tem problema, é evidente que todos nós vamos levantar a mão, porque todos nós aqui temos problemas, e nós estamos diante de um capítulo que tem alguém com um grande problema. Qual é o problema de Davi? O problema de Davi é nenhum, o problema é do povo de Israel. O povo de Israel está encurralado. O texto começa dando para nós a referência do local da batalha. Vieram os israelitas e acamparam em Azeca, próximo a Socó. Os filisteus vieram e acamparam no monte Azeca, próximo a Socó, e vieram os hebreus e acamparam no monte Elá ou Carvalho, dependendo da tradução bíblica. Então o que separa os dois povos são um vale, segundo a geografia bíblica. De um lado estão o povo de Israel no monte Elá, e do outro lado, no Azeca, estão os filisteus. Eles estão guerreando. A guerra agora, na verdade, é só uma afronta e um trocadilho de palavra. É um cara que levanta de manhã e dá um grito: se tiver dentre vós alguém que possa vir pelejar comigo, se eu ganhar, vocês me servem, mas se eu perder, eu servirei a vós. Isso é o que ele está fazendo no primeiro momento. Israel se submete a ficar assim 40 dias. Por quê, pastor? Porque Israel está no monte que, segundo a geografia, ele é estreito, tem 1,5 km de extensão na largura quanto na profundidade, logo formando uma encosta, uma ribanceira. Israel então vai se submeter a ouvir o que Golias grita, não é porque quer, porque não tem para onde ir. Que tem hora na vida que a gente se submete a ouvir algumas coisas, fazer algumas coisas, não é porque queremos, é porque não temos o que fazer e não encontramos saída. Israel não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, tinha que submeter. Para Israel só tinha uma escolha: ou se rende ou encara. Então, enquanto eu não quero me render e nem encarar, eu vou convivendo com o problema. Esse tem sido o problema de muita gente na igreja: procrastinar, adiar, no dito popular, empurrar com a barriga. Problema é problema enquanto não resolvido, mas a gente acha que enquanto a gente dá para deixar ele de lado, a gente vai deixando ele de lado e não querendo resolver. Eu vim aqui te dizer que problemas não foram feitos para serem deixados de lado ou para depois. Problemas foram feitos para serem resolvidos, porque enquanto não resolvidos são problemas. Tem gente que se submete a conviver com a mesma coisa a vida inteira, simplesmente porque não quer se aborrecer, não quer se chatear, prefere deixar para lá e fica se aborrecendo a vida inteira em vez de resolver uma vez só. É como alguém casado que tem um problema no início do casamento, que quando alguém diz vamos conversar, você já quer se aborrecer, então não vamos conversar, não vamos resolver, mas toda vez que surge uma divergência, o mesmo assunto volta à tona. Está 20 anos casado discutindo sobre coisas que aconteceram no primeiro casamento. Que problema mal resolvido sempre vai ser problema. Problema não é feito para ser adiado, problema é feito para ser resolvido. Enquanto eu não resolvo, Golias continua gritando, e como eu não quero ouvir a voz de Golias, eu vou parar para resolver. É como pessoas que têm filhos e vão denotando e conotando nele atitudes de rebeldia que agora no momento acha engraçado, daqui a pouco cresce e fica ruim de encarar. Aí o menino faz 20, quer resolver com 20 que não era para ter resolvido com 8. Com 8 dava para tu, agora com 20 está ruim de encarar, o cara cresceu. O problema foi feito para ser resolvido, o problema não foi feito para ser adiado. Então, se eu posso lhe dar um conselho, pare de adiar os seus, se aborreça de uma vez só e resolva. Não deixe mais Golias ficar gritando na sua casa e nem falando mais alto na sua vida. A Bíblia Sagrada diz então para nós que o povo de Israel está nessa situação porque não tem para onde ir, tem que atravessar o vale e entrar em Azeca, mas em Azeca os filisteus estão
acampados, não dá para encarar. Então a Bíblia diz que Golias, agora no verso de número 8, ele vai parar e clamar as companhias de Israel, mas na frente ele vai se levantar e vai ganhar espaço. Agora diga comigo, Golias. Não, diga mais forte, Golias. Diga, Golias está no caminho. Golias vem da etimologia da palavra Goliar, que do original quer dizer aquilo que passa. Eu vou repetir porque eu falei muito rápido e você não pegou. Golias vem da etimologia da palavra Goliar, e Goliar quer dizer aquilo que passa. Golias está no caminho, mas não pertence ao caminho. O significado do seu nome é aquele que está de passagem. O que impedia Israel de prosseguir, de avançar, era um homem que o seu nome significa aquilo que passa. Você não entendeu ainda? Eu vou repetir até você entender. É porque você tem problemas que estão no seu caminho, mas você julga que não vai conseguir prosperar, crescer ou avançar, porque tem um empecilho, mas o nome do empecilho é aquilo que passa. Você não entendeu? Eu não vim aqui, eu vou repetir de novo para você entender. O nome do empecilho é aquilo que passa. Que eu tenho problema, eu sei, mas o problema chama aquilo que passa. Então pegue na mão de alguém que está do céu, lega, não veio para ficar, vai passar. Diga para ele, não veio para ficar, vai passar. Diga de verdade, não veio para ficar, vai passar. Os problemas pelos quais você está vivendo, enfrentando, não vão permanecer na sua vida. Eles estão de passagem, estão de passagem. Aí a Bíblia Sagrada diz, você conhece a história aqui, eu quero dividir só um pensamento com você, mas guarde que Deus procura um rei. Diga, Deus procura um rei. Diga, Deus achou um rei. Então vamos continuar aqui, daqui a pouco você vai entender o que eu vou liberar para você. A Bíblia Sagrada diz então que depois que o povo foi afrontado, Davi chega no cenário e começa a fazer uma enquete, um levantamento para saber o que estão oferecendo para quem vencer. Disseram para ele, olha, para quem vencer tem isenção de imposto, para quem vencer tem a mão da filha do rei em casamento, e para quem vencer vai... Este homem, além de ter isenção de imposto e além de ter a mão da filha do rei em casamento, o rei vai dar uma grande quantia em dinheiro e esse cara se torna rico. Aqui a vida de Davi começa a mudar. Percebeu que o problema que surge para o rei de Israel, para Davi não é um problema, para Davi é uma oportunidade? Tudo na vida da gente depende do ponto de vista pelo qual nós enxergamos a vida. Existem problemas que a gente julga, vem para matar. Deus está dizendo, não, coloquei para mudar a tua vida. Você não entendeu, coloquei para mudar a sua vida. O povo está olhando para Golias e dizendo, é um problema, vai acabar comigo. Davi está dizendo, vou deixar de ser pobre, vou passar a ser rico. O cara está dizendo, tem um problema. Davi está, problema nenhum, eu tenho uma promessa que eu vou ser rei. Se eu preciso ser rei, eu preciso entrar para o palácio. Até agora nem na casa do meu pai eu entrava, eu ficava lá tomando conta das ovelhas, lá na malhada, lá no deserto tomando conta de ovelhas. Ninguém sabia nem da minha existência. Se eu matar esse cara, eu já entro para a família do rei, eu já estou perto do palácio. Eu estou perto do palácio, eu já estou mais perto da promessa. Então Golias não vem para matar, Golias vem para levar Davi para mais perto. Teu problema não veio para te matar, teu problema está te levando para mais perto daquilo que Deus te prometeu. Davi está olhando para aquilo e dizendo, está todo mundo olhando para Golias e dizendo, é um problema. Davi está dizendo, para mim não, para mim é oportunidade, vou deixar de ser pobre, passar a ser rico, vou ser rico, não vou pagar imposto, ainda vou casar com a filha do rei. Então eu queria que você já acreditasse, entendesse que os seus problemas não vieram para lhe matar e nem para lhe prejudicar. Seus problemas vieram para lhe promover, para fazer com que Deus faça você conhecido, para fazer que a sua história seja mudada, transformada e modificada para a glória de Deus. Mas alguns problemas na vida nós só enfrentamos quando temos uma ótica boa a respeito da vida, porque algumas coisas na vida dependem do nosso ponto de vista. Por exemplo, se você olha para o texto, você vai ver todo mundo chamando o gigante Golias, o gigante Golias, o gigante Golias. Davi chega no cenário dizendo, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Davi é o único no texto que não chama Golias de gigante, que a gente nunca pode dar para o inimigo um poder que ele não tem. Davi está dizendo, ele é incircunciso e desaliançado. Todo mundo está dizendo, é um gigante. Davi, eu não vejo como vocês veem, eu vejo diferente. Que na vida depende do ponto de vista da gente. A gente pode estar no mesmo cenário e enxergar coisas totalmente diferentes. Um dia eu estava andando na rua, na frente do meu carro tinha um outro carro e no carro tinha um adesivo, um noivo e uma noiva separado em 2 quadrados e escrito embaixo, Game Over. Eu olhei para minha esposa e perguntei, o que esse cara quis dizer? Ela olhou para mim e disse assim, esse cara quis dizer que a vida dele acabou porque casou, fim do jogo. Ela casou, Game Over. Eu falei, irmã, tá amargurada, tá com problema no casamento, que eu também não sei. Ela, por quê? Eu falei, porque o cara tá botando um adesivo de um noivo e uma noiva, escreveu embaixo, Game Over, está dizendo que é o fim da vida.
Ela é, eu falei, na minha concepção ele está dizendo, não, fim do jogo, a brincadeira acabou, agora eu sou um cara sério, pai de família, vou desistir de brincar, agora eu vou levar a vida a sério. Então o adesivo é o mesmo, o que mudou foi a visão de quem enxergava o adesivo. A gente pode estar no mesmo cenário e enxergar coisas totalmente diferentes, vai depender do nosso ponto de vista. Por exemplo, você vai chegar na Bíblia Sagrada, Deus vai falar com Elise e dizer, desce a Serepta, ele vai descer em Serepta, eu vou te alimentar, tem uma viúva lá te esperando. Ele chega na cidade, o cenário não é o que ele queria encontrar, ele está na caverna bebendo água que está na fonte da caverna, passando do ribeiro, está comendo o que o corvo está trazendo, e agora o corvo não vem mais e o ribeiro secou. Deus diz, desce que eu vou te alimentar. Ele chega lá e encontra com uma viúva pobre catando lenha na porta da cidade. Ele chega para ela e diz, faz um bolo para mim. Ela, guarde-me o Senhor teu Deus que te deu um bolo, porque a farinha da panela já acabou e o azeite da botija faltou. O que tem só dá para a última refeição. Olha a mentalidade da viúva no meio da crise. O que tem já acabou, o que tem é a última refeição. Depois que eu e meu filho comermos, nós morreremos. Olha o profeta, faze disso primeiro para mim, que a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não falta, até que Deus derrame a chuva sobre a terra. Não me percebeu? O cenário era o mesmo, só mudou a visão. Uma está vendo fome, o outro está vendo providência. Uma está vendo que vai acabar, o outro está dizendo vai chegar. Uma está dizendo não vai ter, o outro está dizendo Deus está liberando a palavra, dizendo que na tua casa não vai faltar. Um está dizendo vai morrer, o outro está dizendo não, nessa casa ninguém morre. Então o problema não está no cenário, o problema está em quem está no cenário com a visão totalmente diferente, porque na vida é assim, ou você enxerga como profeta, ou você assume a identidade de viúva pobre, ou você acredita que Deus vai romper com a mentalidade da última refeição e acreditar que vai ter providência de Deus para a tua vida, porque a palavra ainda foi assim, ó, até que Deus, porque Deus não me chamou para viver de bolo a vida inteira. Ele disse, ó, o bolo é até que eu derrame a chuva, porque o tempo do bolo acaba, e o tempo de bolo é tempo de providência, mas quando a chuva cair, vai chegar um tempo de prosperidade, de abundância para a tua vida. Então profetize para alguém que está no céu, diga, muda o teu jeito de ver, porque a tua visão é que está atrapalhando o teu cenário. Você está vendo coisas das quais Deus não está falando com você. O cenário pode ser crítico, mas a palavra de Deus está acima de qualquer cenário que você possa estar vivendo para a glória de Deus. Então o problema está no ponto de vista. O cara acorda de manhã, abre a janela e dá um grito, ai meu senhor, vamos morrer, a casa está cercada, o rei da Síria está aí fora. Ele descobriu que tudo que ele trama contra Israel, o Senhor revela ao Senhor na câmara de dormir. Aí o profeta nem saiu de casa, nem foi na janela, não viu exército nenhum, e está dizendo, Senhor, abre os olhos do moço para que o moço veja. Aí o texto diz, e o Senhor abriu os olhos do moço e o moço viu. O problema da casa é que o moço vê uma coisa e o profeta vê outra. Você precisa identificar qual é a tua identidade no meio da crise. Ou tu é viúva pobre, ou tu é profeta, ou tu é moço, ou tu é profeta. Não dá para ser as duas coisas na mesma pessoa. O moço vai ver o cerco da terra, o profeta o cerco do céu. O moço vai ver o rei da terra, o profeta vai ver o rei dos reis, Senhor dos senhores. O moço vai ver a morte, o profeta vai ver a vida. O moço vai ver sendo morto e o profeta vai ver Deus dando livramento. Então o problema não está no cenário, o problema é quem está no ambiente. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O problema da vida não é o que você está vivendo, o problema na vida é como você está vendo a vida. Ou você é moço ou você é profeta, ou você enxerga como Deus enxerga, ou você vai continuar vivendo essa vida que você está vivendo. Então olha para mim aqui para você entender. Olha para cá e me dê um pouquinho só de atenção. A Bíblia diz que Agar andou errante no deserto de Berseba. Errante no deserto de... Depois você lê lá Gênesis capítulo 22, se não me falha a memória, ou 23, 22. Agar anda errante no deserto de Berseba. Ela vai achar que o menino vai morrer porque a água acabou e o pão faltou. Ela abandona o menino no deserto de... Então depois tu continua lendo o texto. A Bíblia diz que Abraão no deserto de Berseba entrou e reivindicou um poço que Abimeleque havia roubado dele. Esse poço que Abraão brigou no deserto de Berseba, ele fez o deserto e transformou o deserto num bosque. Percebeu que o problema não é o deserto? O problema é quem está nele. Abraão está no deserto brigando por um poço. Agar está no mesmo deserto abrindo mão de um filho. Abraão está no deserto reivindicando um poço e transformando o deserto num bosque. Agar está no mesmo deserto abrindo mão do filho e transformando sua vida num pesadelo
escondendo, porque se afastando para não ver seu filho morrer. Então o problema da vida não é o deserto, é quem está nele. Tem gente no deserto fazendo aliança, porque Abraão disse para ele: não mexe no que é meu, eu não mexo no que é seu. Tem gente no deserto quebrando aliança. Agar está quebrando aliança com o filho, enquanto Abraão está fazendo aliança por um poço. O problema da vida não é o deserto, é quem está nele. Tem gente no deserto abrindo mão, tem gente no deserto fazendo aliança, tem gente no deserto dizendo: vai morrer. Tem gente no deserto: eu vou mudar o meu deserto, ele vai virar um bosque, eu vou transformar a minha situação. Então na vida a gente vai começar a enxergar que para vencer, a primeira coisa que eu preciso aprender é olhar para os meus problemas não como se eles fossem alguma coisa que vieram para me matar, mas como Deus tenha criados para me levar a vencer, para triunfar e mudar a minha vida. Mas isso vai depender do meu ponto de vista. Eu preciso acreditar que Deus está comigo naquilo que eu estou fazendo. E aí, olha para mim aqui, é o caminho para concluir, é rápido que eu quero te entregar. Deus reprovou Saul e Deus procurou Davi. Você já parou para pensar em que momento Deus achou Davi? Já parou para pensar? Em que momento Deus poderia ter achado Davi? Porque no meio de uma nação, imagina, seria muito bom se Deus reprovasse os nossos líderes, não espirituais, mas os nossos líderes governamentais, e começasse a procurar alguns para colocar no lugar e achasse algumas pessoas direitas, sérias e honestas para colocar lá. Agora você imagina na nossa nação, Deus procurando um rei para colocar, para reinar. O que esse cara poderia ter feito assim de tão extraordinário para Deus dizer assim, com a boca cheia: achei Davi? Achei Davi. O que esse cara pode ter feito assim de tão fantástico, de tão extraordinário? Isso é um pensamento meu, não é uma afirmativa de que isso fez com que Deus achasse Davi. Não, é um pensamento meu. Eu já li, reli, procurei, pesquisei, porque eu falei: cadê? E eu achei Davi. Eu fico imaginando que Deus achou Davi nesse momento. Que momento? Não no momento que Davi está narrando para o rei o que ele fez, mas quando ele fazia o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo, pastor? Você já viu o Discovery em casa? Quem é que já viu o Discovery em casa? Discovery. Quem é que já viu o leão caçando? Eu pergunto se já viu o Discovery, que se eu perguntar quem já viu o leão caçar, de verdade ninguém deve ter visto ainda um leão caçando. Porque de repente algumas pessoas levantaram a mão porque já se imaginaram numa savana africana com um rifle na mão. Eu estou falando de verdade de ver um leão caçar. Alguém aqui já viu um leão caçar pela televisão? Quem já viu? Algum documentário, alguma coisa? Você tem cachorro em casa? Brabo? Mais ou menos? Mas se mexer na comida dele irrita? Não? Mas tu já teve algum cachorro que irritasse, mexesse a mão na vasilha dele, ele rosnasse, mexesse contigo, ficasse chateado, não deixar você chegar perto porque ele está comendo? Você já deve ter visto, se você não viveu. Agora, imagina, Deus está procurando um rei, e num dado momento Deus olha lá de cima, e quando Deus olha lá de cima, Deus vê um leão. Até aí normal, o leão está pegando uma ovelha no rebanho. O leão não está fazendo nada de diferente, nada de anormal, porque essa é a função do leão, entrar, pegar. Agora, tu imagina só que o leão entra num rebanho, pega uma ovelha e está saindo correndo com a ovelha na boca. De repente Deus olha lá de cima e vê uma cena, um leão correndo com a ovelha na boca. Imagina a cena, um cara correndo atrás do leão com a ovelha na boca. Tu já deve ter visto o leão correndo com a caça, mas tu nunca viu o leão fugindo de alguém que quer caçá-lo porque está com a caça na boca. Alguém aqui já viu isso alguma vez na vida? Nem Discovery. Agora tu imagina, o texto que Davi está narrando é: o leão entrou, o leão pegou, e eu saí após ele. Ou seja, Davi saiu depois. Depois que o leão entrou e pegou a ovelha, quando o leão estava indo levar a ovelha, Davi decidiu correr atrás do leão para pegar o que estava na boca do leão, porque pertencia a ele. Davi está disposto a arriscar a sua vida por algo que aparentemente parece estar morto, porque está na boca do leão. Ele diz assim: e eu a livrei-a da sua boca. Não sei se viva ou morta, mas ele deu livramento e alcançou o seu objetivo, porque o leão não levou o que era dele, ele trouxe de volta. Se ferida, se morta, ou não importa, importante é a atitude ou a decisão de correr atrás daquilo que aparentemente está... Não, você não pegou a visão, eu vou te explicar a visão. Alguma vez na vida você já olhou para alguma coisa que você julgou estar perdido e não ter mais jeito? Qual foi o seu posicionamento a respeito disso? O que Davi está querendo me ensinar, e se eu comparar a vida com uma leitura de um livro, por exemplo, alguém aqui já leu um livro e desistiu de ler o livro? Quem aqui já começou a ler um livro e parou no começo do livro, no final do livro? No final não, no meio do livro. Quem aqui já tentou deduzir o final da história do livro pelo capítulo que estava lendo?
Eu não sei você, mas às vezes você começa a ler um livro, aí você fica imaginando como vai ser o final, e você desiste de ler o livro pelo capítulo que você está lendo, e você fecha eles, eu não quero mais ler esse livro, porque o final não vai ser legal, não quero perder meu tempo. Você já fez isso alguma vez na vida? A vida às vezes proporciona para a gente alguns capítulos assim. A nossa vida é como um livro, e a gente às vezes vai lendo, e o capítulo que a gente está vivendo não empolga muita gente, não emociona muita gente, e a leitura que a gente está fazendo do futuro da vida é que a gente está querendo julgar o futuro pelo presente que a gente vive, e por querer julgar o futuro pelo presente que a gente vive, eu estou vendo algumas pessoas desistindo do futuro, porque o presente não está muito legal. Davi está olhando para um livro. Qual é o livro? Título do livro: O leão entrou. E aí eu vou concluir: o leão entrou no rebanho errado, porque de verdade o leão está acostumado a entrar em vários rebanhos, ele está fazendo a sua função normal, que é entrar, pegar e levar. Sim ou não? A gente está vivendo numa era da sociedade que parece ser normal. Por exemplo, normal mais alguém que se divorciou, você diz normal. É normal mais uma pessoa que se envolveu com homossexualismo, normal. Normal mais alguém que abriu mão do seu ministério, foi viver a vida, caiu na prostituição, normal. A gente está tratando coisas que não são normais como se elas fossem normais, porque estamos desistindo de ler o livro e desistindo de viver a vida. Davi está olhando para uma história e dizendo assim: o leão entrou, primeiro capítulo. Segundo capítulo, o leão pegou. Terceiro capítulo, a ovelha está morta. Davi está dizendo: se vivo ou morto eu não sei, mas eu vou atrás do que é meu. Se não pegou, eu vou repetir de novo. Olha para mim aqui para você entender. Davi está disposto a correr atrás de algo que ele não sabe se está vivo ou se está morto. O leão está fazendo a função dele, que é normal. Mas o que é anormal? Anormal é Davi ir atrás daquilo que aparentemente parece estar morto. Eu julgo que Deus achou Davi nesse momento, quando olhou para um cara disposto a correr atrás de algo que parecia estar perdido, mas ainda assim ele decidiu ir atrás daquilo que era dele. Não, você não entendeu. Sabe, na vida, e a vida às vezes faz com que a gente tenha vontade de desistir, de parar, de retroceder, de não caminhar mais, porque a gente para pensar na vida e começa a querer imaginar o futuro, e a gente olha para o presente não está empolgando, e a gente está dizendo: eu vou desistir, eu vou parar, para mim não dá. E a Bíblia Sagrada está me dando um exemplo na vida de Davi. Qual é o exemplo da vida de Davi? Que eu tenho a capacidade de mudar o final da minha história pelas decisões que eu tomo hoje. Se eu decidir da forma correta, da forma certa, eu vou mudar o futuro. Davi está dizendo assim: eu não posso deixar que o meu presente determine aquilo que eu vou ser, ou aquilo que Deus está preparando para a minha vida. O meu passado eu conheço, o presente eu estou conhecendo, o meu futuro é desconhecido. Eu acredito que ele está intacto em Deus. Eu vou repetir: o meu futuro está intacto em Deus. Eu não tenho domínio do que Deus está preparando para a minha vida aqui para frente, mas eu acredito que o melhor da parte de Deus está por vir para a sua vida. Eu queria que você pegasse na mão de alguém que está do seu lado, por favor, e dissesse para ele assim: não desista da vida. Eu não sei o que você está vivendo, nem pelo que você está passando, mas eu te peço, por favor, não desista da vida. A sua história não vai terminar do jeito que está. Deus tem uma história diferente para você aqui esta noite. Eu vim aqui como profeta de Deus para liberar para a tua vida esta palavra. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim, e não existe possibilidade dele ser surpreendido, porque ele é sabedor de todas as coisas. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Por que o fim é melhor do que o começo? Porque a Bíblia diz que ele começa pelo fim, ou seja, Deus começa as obras do fim. Ele não sabe, ele não está começando algo para saber no que vai dar. Quando ele começa, ele já sabe o que ele está preparando e o que ele está fazendo. Então, se Deus começa pelo se Deus começa pelo fim, quando eu estou vivendo uma situação difícil e digo assim: não, é o começo, porque Deus começa pelo fim. Deus está começando o meu final. Eu não estou vivendo o meu final, estou vivendo o meu começo. É porque eu estou julgando o meu final pelo meu começo. E Deus está dizendo: não é isso que eu tenho para a tua vida, eu tenho algo mais além, diferente. Por exemplo, o ano começa para mim em janeiro. Deus começa o ano em dezembro, porque ele começa pelo fim. Eu sei como foi janeiro até maio, eu não sei como vai ser junho nem julho, mas Deus está vindo de dezembro para cá e eu estou indo de janeiro para lá. Ele começa... Não, você não entendeu. Eu estou indo de janeiro para dezembro, e Deus de dezembro para janeiro, ele começa pelo fim. Então não existe possibilidade de eu me decepcionar, alguma coisa dar errado. É por isso que no final sempre tudo dá certo, porque quem está no final da tua história é Deus, quem está escrevendo a tua história é Deus, quem está fazendo as coisas acontecerem é Deus. Olha para mim.
Então, quando Davi vê o leão com a ovelha na boca, muitos de nós aqui faríamos o quê? Davi não, está começando agora, eu vou atrás do que é meu. Davi está dizendo, eu não vou deixar ninguém escrever o final da minha história, eu vou escrever a minha história. Pode não estar me empolgando, pode não estar sendo muito legal, é chato ver esse leão entrando, é chato ver esse leão pegando. E voltando a falar de coisas normais, é ou não é normal o leão entrar? Sim ou não? Agora, o que é anormal? Davi correr? Então, Deus não está procurando um leão que faça o normal. Deus está procurando pessoas dispostas a fazer o anormal. Pode ser normal na casa de todo mundo, na sua casa não. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Normal, mas uma filha que casou e não era virgem grávida. Normal na casa dos outros, na sua não. Normal na sua não. Então eu queria que você olhasse para alguém com voz profética e dissesse para ele assim, o leão vai descobrir que ele entrou na casa errada, mexeu com a pessoa errada, tocou com a família errada, brincou com a ovelha errada. Porque se ele está acostumado a entrar, pegar e levar, hoje ele entrou na minha casa, ele entrou na tua casa, porque às vezes a gente pode não impedir do leão entrar, às vezes tem brecha, o leão entra, o que não pode acontecer é o leão levar, ele pode até ter entrado, pegado alguém da tua casa ou da tua família, mas o que ele vai descobrir é que em muitas casas que ele entrou e levou, ninguém estava disposto a brigar, mas hoje ele vai descobrir que ele mexeu com a pessoa errada, com a família errada, ele mexeu com o pastor errado, mexeu com a igreja errada, porque se ele entrou, ele vai ter que sair. E aí tem uma diferença. Qual é a diferença? Que, como eu disse, tudo depende do nosso ponto de vista. Eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você me respondesse, por favor. Tá bom? Quem falou para Jacó que José estava morto? Quem? Não ouvi. Quem? Então, quem falou? Não ouvi. Não ouvi. Então, se você for ler o Gênesis 37, eles vão chegar com a túnica cheia de sangue e vão dizer para Jacó, vê se é ou não a túnica do teu filho. Jacó pega e diz, é a túnica do meu. Certamente uma besta fera o devorou, ele morto está. Quem falou para ele que tinha morrido? Ninguém. Jacó chega à conclusão da morte do filho por uma cena forjada. Jacó diz, eu vou chorar a morte dele até o dia da sua sepultura. Aí o texto vai vir e termina assim, e José foi vendido a eunuco de Potifar, a Faraó, no Egito. Percebeu não? Jacó decreta a morte. E o texto termina, José está vivo no Egito. Quando o texto termina dizendo José está vivo no Egito, está dizendo assim, ele está cumprindo o propósito de Deus para aquilo que Deus o chamou. O que você precisa entender é que a tua mentalidade tem que ser como a mentalidade de Jacó ou como a mentalidade de Davi. Jacó olha uma cena forjada e julga, está morto. Davi olha uma cena real e diga, para mim não tem nada perdido. O que mudou foi que um está julgando a morte quando na verdade estava. Então olha para mim aqui, por favor. Nunca mate aquilo que para Deus não está morto. O que você precisa guardar e entender aqui essa noite é o seguinte: para de querer julgar a sua realidade, igualar a sua realidade à realidade de Deus. Para com essa ideia de que não é para mim, não vou conseguir, não vou chegar, Deus não tem isso para minha vida. Quem foi que disse isso para você? Quem foi que falou isso com você? Simplesmente porque você decidiu na vida parar, julgar a sua vida, olhar a sua trajetória, pegar outras pessoas como exemplo e dizer, sim, agora minha vida é essa. José está morto e eu vou chorar. E Deus está dizendo, ele foi vendido a Potifar. Está vivo, está morto, nada. O problema é que a gente está matando aquilo que Deus não decidiu matar. Ainda está vivo, mas a gente está querendo olhar para o que a gente está vivendo e dizendo assim, para mim já era. Você está abrindo mão de sonho, abrindo mão de casamento, abrindo mão de família, abrindo mão de ministério. Por quê? Porque você decidiu deixar de acreditar naquilo que Deus continua acreditando, investindo e apostando. O que você precisa entender aqui essa noite, e essa é a mentalidade, é a visão que eu quero passar
passar para você. Saia daqui disposto a lutar por aquilo que é seu, ainda que as circunstâncias te digam ao contrário. Sabe por quê? Porque o Jacó está dizendo que está morto aquilo que Deus não matou. Davi está lutando por aquilo que aparentemente está morto, porque qualquer um de nós aqui, se víssemos uma ovelha na boca de um leão, não arriscaríamos a nossa vida para salvá-la, porque a leitura que faríamos é: está morto, já era, acabou. Jacó está com a cena forjada, decretando o fracasso e a falência. Davi está com o fracasso e a falência diante dele, está dizendo: para mim não tem nada fracassado e nem nada perdido, eu vou atrás do que é meu, eu vou lutar pelo que é meu, eu vou brigar pelo que é meu. Aí você vai olhando que isso vai refletindo na vida dele. Você chega lá em 1 Samuel 30, Davi vai para a guerra, você conhece a história, ele vai se aliar aos filisteus, vai se fazer de louco, vai brigar pelos inimigos, entra numa guerra que não é dele. Aí quando ele volta não tem casa e nem família. Por quê? Porque está brigando por uma guerra que não é dele. Quantas pessoas estão perdendo casas, famílias, casamentos, porque estão entrando em guerras que não são sua, e estão vivendo uma vida totalmente destruída porque decidiram fazer aliança com coisas erradas e fazer o que não deveria estar fazendo. Quando Davi volta, não tem casa, não tem família, não tem ninguém. Aí o texto diz que os homens que estavam com ele, ou seja, os valentes, que não tinham casa, que não tinham família, que eram endividados, que só tem alguma coisa agora porque Davi fez com que eles se tornassem alguém. Eles olham para Davi, quando vê que não tem casa, que não tem família, pegam pedra e diz: vamos matar Davi. Se fosse eu ia pedir para alguém mirar uma no meio da testa, porque chegar em casa, não encontrar minha esposa, meus filhos e a casa com fogo queimado, para mim já tinha acabado a esperança. Só que Davi não é como eu nem como você. Davi gosta de ler o livro até o final. Davi não fecha o livro porque fica tentando deduzir o futuro ou adivinhar o amanhã. Ele viu a ovelha na boca do leão e disse: eu não vou deixar para ver essa história terminar do jeito que o leão quer, eu vou me levantar e vou escrever a minha história diferente. Aí ele chega no cenário, os homens dizem: vamos tacar pedra, vamos matá-lo, acabou. Davi diz: segura a onda aí, taca pedra não, manda chamar o sacerdote, traga o éfode, vou consultar a Deus. Por quê, pastor? Porque Davi está me dando uma lição. Minha vida nunca pode ser movida por opinião de quem fala embaixo. Minha vida tem que ser movida por opinião de quem manda em cima. Quem está dizendo que vai tacar pedra, que vai matar, é quem está embaixo, porque está dizendo assim: fracassou, faliu, perdemos tudo por causa dele, mata ele. Davi: não é vocês que determinam o que minha vida vai se tornar, é Deus que tem a última palavra na minha vida. Davi consulta a Deus e pergunta: alcançarei, perseguirei? Deus diz: alcançarás, perseguirás. E Davi se levanta e reage. A resposta de Deus para a boca de Davi é: não tem nada perdido. Se Davi para que alguém tacasse pedra nele, não recuperaria casa, nem mulher, nem família. Só que ele volta com a casa, com a mulher, com a família, com o despojo da guerra. Porque depois que essa fase que você está vivendo passar, a sua história no final dela vai ser muito diferente do que você está vivendo hoje. Eu queria que você ficasse em pé comigo, por favor. Eu quero orar por você. Por quem, pastor? Eu quero orar por você que está matando coisas que para Deus não morreram. Eu quero orar por você que desistiu e quis abrir mão de algumas coisas para o julgar que está fora do seu alcance, fora da sua realidade. Decidiu abrir mão de algumas coisas, mas eu quero orar por você que hoje decidiu aqui sair com um pensamento diferente, com a ideia diferente. Qual o pensamento e qual a ideia? Eu não vou sair daqui com a mentalidade de Jacó, eu vou sair daqui com a mentalidade de Davi. Jacó tinha tudo e dizia não ter nada. Davi tinha nada e dizia: eu vou lutar por tudo. Eu quero orar por você que está disposto a mostrar para o leão que ele entrou na casa errada, mexeu com a pessoa errada, e você está disposto a brigar pelo que é seu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu não sei o que o leão entrou, ou não sei o que o leão levou, ou o que o leão está tentando levar. Eu só quero saber se aí mora um Davi disposto a lutar por aquilo que é seu, disposto a correr atrás por aquilo que
o leão está tentando levar. Eu não sei o que o leão está tentando levar da sua casa, da sua família. Eu não sei, de repente ele já até levou, e você olhou, e quando você olhou, você disse, agora já era, agora acabou, está na boca do leão, não tem mais jeito. E Davi está dizendo, eu vou lutar pelo que é meu, eu vou correr atrás do que é meu, eu vou perseverar em Deus, eu vou continuar crendo no Senhor. Diga comigo assim, Satanás. Não. É como profeta e autoridade de Deus que Deus te deu. Diga, Satanás, você entrou na casa errada, mexeu com a pessoa errada, tocou na família errada. Eu vou me levantar, eu vou reagir. Não tem nada perdido na minha casa, na minha vida e nem na minha família. Eu não sei qual é o teu propósito durante esses 21 dias que você está fazendo de campanha. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas eu quero liberar como profeta de Deus para a tua vida. Não tem nada perdido para você. O jogo vai virar, as coisas vão acontecer. Deus vai reverter o quadro da tua vida, e o que você tem buscado e colocado diante de Deus vai acontecer para a glória de Deus. Eu quero pastor, o senhor não sabe como é duro, e o senhor me chamou para uma guerra, para uma luta que o senhor não sabe que luta que eu estou travando, que batalha que eu estou travando, pastor. De verdade eu não sei, mas eu também não penso, pastor, que Davi, quando foi lutar com o leão, saiu ileso dessa luta. Eu não acredito que o cara trava uma batalha com o leão para arrancar a ovelha da boca do leão e sai dessa guerra sem nenhum tipo de cicatriz, sem nenhum tipo de ferimento. Eu de verdade penso que Davi trazia no seu corpo a marca das batalhas pelas quais ele travou com o leão e com o urso, mas obteve êxito naquilo que ele estava fazendo. Eu sei que de repente lutar pelo que você vai lutar pode até machucar a tua alma, tem feridas abertas dentro do teu coração, são cicatrizes da vida, coisas que a vida lhe proporcionou, que de repente lhe machucou, dói, está doendo, mas Deus está dizendo, eu ainda quero que você lute pelo que é seu, eu quero que você brigue pelo que é seu, eu quero que você se levante para reagir. Então nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero orar junto com você. Então eu queria que você colocasse diante de Deus. Eu não sei o que o leão está tentando levar da tua casa, mas eu sei que hoje ele vai descobrir que tem um Davi que mora aí dentro, e esse Davi vai buscar aquilo que é seu. Então lute pelo que é seu, lute pelo que é seu, lute pelo que é seu. Vem
vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos levar a nossa voz em oração até o trono da Tua graça, Senhor. E como o cantor que está sendo entoado, de verdade a Tua palavra diz que o que bate vê a porta abrir, que o que pede recebe, que o que procura encontra. E nós estamos aqui batendo porque temos a certeza que o Senhor vai ouvir e vai atender o nosso clamor. É a Tua palavra que diz que o Teu ouvido não estaria gravado e nem a Tua mão encolhida, de modo que não nos ouvisse e não estendesse a mão para nos abençoar. Foi a Tua palavra que me garantiu que quando eu clamasse, o Senhor ia me anunciar coisas grandes e firmes, das quais eu ainda nem teria conhecimento. Ó Pai, eu estou aqui levando a minha voz em oração em favor dos Teus filhos que estão de joelhos dobrados no Teu altar. Aqui tem causas que aparentemente estão perdidas. Aqui tem situações que os Teus filhos julgaram não ter mais jeito, porque o leão entrou e eles olharam para as suas impossibilidades e disseram: agora já era, perdi, acabou. Só que o Senhor me revela na Tua palavra que quando Davi estava disposto a correr atrás daquilo que era dele, ele obteve êxito e trouxe de volta. Nós queremos sair daqui com a nossa esperança revigorada e ter a certeza do nosso coração que não tem guerra perdida, não tem batalha perdida, e nada do que estamos vendo ou vivenciando está apontando para aquilo que o Senhor está preparando para a nossa vida. Uma palavra que o Senhor colocou um dia no meu coração, quando me humilharam, me menosprezaram, a palavra que o Senhor me deu foi esta: não deixe que ninguém julgue o seu futuro pelo presente que você vive, porque o seu futuro está nas minhas mãos. Eu quero acreditar, Senhor, que o futuro dos Teus filhos estão nas Tuas mãos, e ainda que as circunstâncias digam ao contrário, o diabo vai ver e vai perceber que nós vamos nos levantar, que nós vamos reagir e que nós vamos lutar por aquilo que é nosso. E o que eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, sobre a casa dos Teus filhos: não tem nada perdido, não tem nada perdido, não tem nada perdido, não tem nada perdido. Que o Senhor faça-nos, ó Deus, tirar força de onde nós não temos força para reagirmos diante da situação que estejamos vivendo. Muda, Senhor, a nossa visão, muda, Senhor, a nossa mentalidade. Paremos, ó Deus, de enxergar como viúva pobre ou como moço. Queremos sair daqui vendo como profeta. Não queremos sair daqui com a mentalidade de Jacó, que a túnica vai dizer para mim que aquilo que não está morto, está morto. Eu quero sair daqui com a mentalidade de Davi: ainda que eu veja que está morto, eu vou lutar até o fim, porque o Senhor é o dono da vida, é o dono da vida, é o dono da vida, e não tem nada perdido. Eu quero profetizar que haverá restauração e restituição da parte de Deus para casas, famílias, relacionamentos e filhos. Pai, no nome de Jesus, mostra para o diabo que o Senhor tem algo a realizar na nossa vida, na nossa casa. Não tem casamento perdido, não tem relacionamento acabado, não tem ministério fadado ao fracasso, mas em nome de Jesus. Ora Maia, ora me calabara o endere vacela para comandar o endere yata pro para gominaia. Dore para comandar a senda comitéu e pro me faça de ominência. Ore para o ende comidar o ende se a cantori me prominaia. Que saiamos daqui, ó Deus, hoje dispostos a reagir e a lutar
porque ainda que por um caminho meu adversário tenha se levantado, por 7 ele baterá em retirada da nossa vida, Senhor. Pai, toma cada crente que aqui está no teu altar nas tuas mãos, que eles saiam daqui, ó Deus, com a mentalidade renovada, com a visão diferente, que eles saiam daqui dispostos a lutar por aquilo que aparentemente está perdido, mas é meu, é meu, é meu, e o diabo não vai levar o que é meu. Toma cada crente aqui nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E eu te quero, e eu te busco, e eu te quero, e eu estou subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. De todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Aplaude e glorificam esse nome todo poderoso, a esse Deus. Preste atenção. Você que está com o seu pedido, segure ele em sua mão, mas eu quero dar uma palavra para você. A Bíblia diz que Daniel, ele guerreou por 21 dias. Se quiser se sentar por um instante, pode. Por 21 dias ele ficou guerreando. No 24º dia, depois daqueles 21 dias de propósito de jejum, houve uma resposta. Deus trouxe a resposta para Daniel, mediante a insistência dele, mas existia uma guerra. Nós falamos aqui no início. Houve uma resistência quanto àquilo que ele estava buscando, a resposta que ele queria. E Daniel, por conta daquele grande conflito, porque era um grande conflito, era uma batalha espiritual, a Bíblia diz que quando ele teve aquela visão, ou veio a resposta, porque a Bíblia diz também que ele obteve vitória. Naquele instante, naquele momento, ele ficou sem força. E uma coisa no coração dele era certa: que a presença de Deus é que se manifestava ali, naquele instante. Os homens que estavam com ele fugiram. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Tem pessoas que não acreditam naquilo que você faz. Tem pessoas que não acreditam na campanha que você está fazendo de 21 dias. Tem pessoas que criticam porque você vem tanto para a igreja nesses 21 dias. Porque essas pessoas não estão vendo a visão que você está vendo. Elas não conseguem enxergar o que você está enxergando. A questão aqui é: o que eu estou disposto a ver quando eu busco Deus em 21 dias?
quando há uma entrega em 21 dias, quando há um ofertar em 21 dias, o que eu estou disposto a ver com essa batalha? Então a palavra do Senhor nos diz que o anjo toca ele. O primeiro toque que o anjo, ao tocar Daniel, no capítulo de número 10, o primeiro toque, ele diz assim, ó: não restou força em mim, versículo 8. Meu rosto se mudou de cor, se desfigurou, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo cair sem sentido o rosto em terra. Versículo 10. E eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. O primeiro toque que ele obtém é para que ele ajoelhasse, ele se apoiasse. O primeiro toque é para que ele tivesse um apoio. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. 21 dias vai trazer um retorno, se você crê nisso, um retorno para a sua vida muito grande. Porque quanto mais busco, mais eu encontro. Essa canção fala: quando se bate, ela se abre, se busca, acha. Então, você tem uma busca, você tem uma entrega de 21 dias. Eu quero finalizar essa palavra para a sua vida, de Daniel, nesse texto, dizendo para você que talvez hoje você está com as mãos sobre o joelho, porque a força que te restou é só para que você apoie os joelhos e as palmas das mãos. Mas vem o segundo estágio, e o segundo estágio está no versículo de número 16: e eis que, como um semelhante dos filhos do homem, me tocou os lábios. Deixa eu falar uma coisa. A primeira, Deus vai te dar força para você ajoelhar, para você se prostrar, para você está vivendo isso nesses 21 dias. A segunda é para você falar, é para você falar. A força que Deus vai te liberar é que Ele vai liberar nos seus lábios o que precisa ser falado, o que você precisa pedir. Você não vai trazer simplesmente um pedido aqui, você vai trazer um pedido falando, acreditando no que vai acontecer, no mover que vai acontecer, no que Deus pode fazer, porque é Deus quem faz e não o homem. 21 dias, 21 palavra poderosa foi liberada aqui nesse altar. Deus liberou uma palavra de vida para cada dia, para que você tivesse força dos lábios. E a terceira, 18: então tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temas. Deus vai te dar força para você sair daqui com tanta coragem, com tanta vontade, com tanto desejo de conquistar, de viver a vitória. É como o pastor Rafael acabou de pregar aqui, meu irmão. Eu não quero saber como vai ser, que o leão vai ficar, mas eu sei uma coisa: a ovelha é minha, e eu vou tirar da boca dele, eu vou tirar da boca do leão. Então deixa eu falar uma coisa: o leão tinha aparentemente mais força, mais adestrado para a guerra do que Davi naquele momento. Mas uma coisa é certa: é Deus que vai entrar nessa batalha com você. E quando Ele te tocar, Ele vai te tocar para que você enfrente e lute com qualquer guerreiro preparado para a guerra. E a Bíblia diz que o que Deus revelou não só foi para o momento, foi para dias futuros. Quem quer saber coisas que Deus tem para o seu futuro aqui? Quantos querem viver coisas maravilhosas no seu futuro? Então esteja pronto para poder dizer: Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado,
por tudo que o Senhor já fez nessa campanha de 2017, Daniel. Esteja pronto para liberar um rito de celebração. Esteja pronto para quando você levantar daquela terra que vamos estar lhe clamando, você viva tudo o que Deus tem para você. Hoje eu vou pedir para que você traga o seu pedido e não coloque nesse gasofilaço. Que você traga o seu pedido e coloque aqui no altar, aqui, ó, aqui nesse altar. Traga o seu pedido e coloque aqui, prepare ele aí. Se você também trouxe uma oferta, você vai trazer também aqui, ok? Vai colocar aqui. Depois os obreiros vão estar separando isso e vai estar levando os seus pedidos juntos. Pode ficar tranquilo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que o seu pedido esteja alicerçado nesse altar, esteja alicerçado nesse propósito que você firmou em 21 dias. 21 dias. O mais importante aqui não é a sua oferta, mas o seu pedido, aquilo que você busca. Mas eu costumo dar nome aos meus pedidos. Por isso que toda vez que eu lanço uma semente, eu costumo dar nome a essa aliança, a esse propósito, a essa semente. Meu filho me perguntava: pai, o senhor fez um gasofilaço diferente. Foi bem simples. Eu peço um obreiro que pegue ali para mim. Pai, parece um vaso de planta. Essa é a intenção mesmo. Eu peguei um material bem simples. Muito obrigado, Bruno. Um material bem simples. Foi eu mesmo que fiz. E a ideia é transferir para a nossa vida um lugar aonde a planta vai nascer, aonde a semente vai ser lançada, aonde o propósito vai ser colocado. Então prepare uma oferta de gratidão ao Senhor. Prepare uma oferta de aliança, um propósito de aliança, uma oferta de aliança. Eu sei que tem pessoas que durante esses 21 dias ofertaram. Eu ofertei durante esses 21 dias, meu irmão. E todos os dias eu ofertei. E não tinha uma oferta exata, era aquilo que Deus falava comigo. É uma batalha. Teve dia que eu não tinha nem dinheiro. Eu botei o valezinho lá porque não tinha nem dinheiro para colocar. Outras vezes eu passei no meu cartão. Com essa obra aqui, né? Gastei meus cartões para tudo sem limite. Estou esperando pagar eles para ir voltando no limite. Fazendo a obra aqui da igreja, eu uso meus cartões. Eu quero que você traga uma semente. Nesse altar você vai colocar essa semente, aliançando a esse propósito. Traga o seu pedido, traga a sua oferta. Se você trouxe, se você tem um dízimo, pode colocar aqui no altar. Pode colocar aqui no altar, não tem problema. Eu já preparei a minha oferta, preparei o meu pedido, porque eu acredito que a minha semente, ela não está travada, não. Ela está aliançada. Depois disso nós só teremos mais uma coisa a fazer. Ora bacalabaraba chorele baralabachai de canalamanaralabachai. Você já trouxe, ou se você não vai trazer a sua oferta ou o seu pedido, ou só trouxe o pedido, não tem problema, tá, irmãos? Por favor, essa igreja, a gente aqui passa a consciência do ofertar, do dizimar. Aqui a gente não faz negociação, não, ok? Nenhuma pessoa que sobe nesse altar é para negociar alguma coisa a respeito disso. Pode trazer o seu pedido. Se você não tem uma oferta, traga o seu pedido, por favor. Não deixe de trazê-lo. Mas aqueles que trouxeram a oferta, esse é o apelo. Traga também no mesmo instante, para que não tenhamos dois momentos, ok?
Eu quero que você abra em Apocalipse e nós vamos finalizar. Quando o Senhor me deu acerca dessa campanha, há 15 anos atrás, pastor Rafael, eu estava na minha casa e nós estávamos aqui em frente, nesse prédiozinho da frente. Nós éramos uma congregação da Assembleia de Deus de Rio Bonito. Eu orando, Deus me deu a visão sobre acerca dessa campanha. De madrugada, quando eu estava orando, clamando a Deus, buscando a presença de Deus, Deus me deu a revelação, me deu a orientação sobre essa campanha. Eu li o texto de Daniel, pastor Leonardo, mas aí naquele momento comecei a fazer as perguntas sobre aquele texto, os questionamentos, a busca sobre o texto, querendo entender. Eu tenho uma dificuldade às vezes para entender, por isso que eu tenho que ler alto, porque eu visualizo. Quando eu ouço alguém contando uma história, eu presto atenção, mas eu fico vendo o cenário que ele está montando. Eu tenho que visualizar para entender melhor. Eu tenho que ouvir bem alto e ensinar e visualizar aquele local. Eu fiquei vendo, aí Deus me leva para Apocalipse, eu não entendi nada. Quando Deus falou comigo, porque Deus falou comigo acerca de 7 equipes. Nós fizemos 7 equipes aqui, para cada dia da semana ter uma equipe, ter uma pessoa responsável por essa equipe, ou um casal, e essa equipe seria responsável em orar e jejuar naquele dia específico, aquela equipe, independente que a igreja estava jejuando. E aí Deus falou comigo sobre o Apocalipse capítulo número 8. Eu quero que você abra nesse texto. Enquanto você abre, os obreiros vão estar aqui separando rapidamente. Os obreiros coloca as ofertas no gasofilácio, pega os pedidos e coloca ali, deixa tudo aqui na frente, tudo aqui na frente. Por favor, preste atenção aqui no que eu vou falar. Olha para esse texto que eu peço aos pais que tomem conta dos seus filhinhos, ok? Porque hoje os filhos não vão ficar aqui na frente, tá? Ajude aí, ok? O capítulo 8 diz assim: e quando o cordeiro abriu o 7º selo, Deus me fez vir para o 7º selo. Eu falei, o que tem aquele 7 com esse 7º selo? E aí Deus quando Ele me deu esse texto aqui, eu li o texto. Leia comigo o texto. Leia comigo o texto. E houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que acham de pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. 7 o que, irmãos? Trombetas. Eu aprendi que a trombeta de um crente é um chofar. E todo chofar está ligada à adoração. O chofar tinha a função de convocação do povo para a celebração, para as festas, mas também para a guerra. Ele tinha 2 significados. E aí Deus começou a falar comigo a respeito desse texto. E tinha 7 anjos, ou seja, as 7 pessoas que Deus estava colocando com o propósito de ter o chofar, com responsabilidade de tocar a trombeta. E veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Eu quero pedir aos irmãos que estão com o incenso. Nós tínhamos um outro incensário mais antigo, bonito, parecia ouro, né? A gente não tinha como comprar de ouro, mas o incensário tem um furinho, não conseguimos, quem repare. Colocamos nesse flasco aqui. É bom que a cor dele imita o sangue, né? Celebra o sangue, mostra o sangue do cordeiro. Estava aqui o incensário, olha só. E outro anjo junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Olha só, as orações estão aqui. As orações estão aqui.
As orações durante os 21 dias foram colocadas aqui. O incensário está aqui. Só precisamos de anjos que toquem a trombeta. Cadê anjos que tocam a trombeta? Anjos que toquem a trombeta. Que toquem a trombeta como voz de coral. Não é cantar música, é voz de coral. É celebração. Anjos que tocam a trombeta. E a Bíblia diz aqui nesse texto que os anjos começaram a tocar a trombeta. A trombeta. A trombeta. Aleluia. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso. E com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo. Nós estamos falando sobre uma mesa. Nós estamos falando sobre um lugar onde está o incensário. E aquele incenso foi lançado e tomou e ficou cheio de fogo e atirou sobre a terra. Atirou sobre a terra. Esses pedidos que você está aqui vendo colocado em letras, em lágrimas, são orações que vão estar se misturando ao incenso, ao incensário, e nós vamos atirar fogo, porque nós vamos lançar isso numa fogueira ali fora, sobre a terra, e nós vamos atirar cantando, glorificando, orando, porque sabemos que vai ser incenso com oração, incenso com adoração, incenso com entrega, e nós precisamos da entrega. E o anjo tomou o incenso, encheu de fogo no altar e atirou sobre a terra, e houve trovões, vozes de relâmpago e terremoto. Então o sétimo ou sexto, 7 anjos tinham as 7 trombetas e prepararam-se para tocar. Eu quero te pedir a você para ficar de pé, porque essa campanha agora não restringe a 7. Essa campanha não restringe aos líderes, não restringe ao pessoal do louvor. Essa campanha está envolvendo todos nós. Quem está aliançado com esse propósito? Quem está aliançado com esse propósito, diga amém. Então prepare para você tocar a tua trombeta. Eu vou pedir para os obreiros colocar esses pedidos juntos, porque eu e o pastor Rafael vamos estar. Pastor Rafael de Rio Bonito. Tá bom, pastor Rafael? Vou deixar você descansar um pouquinho, até daqui a pouco. Lá fora você vai orar de novo. Aleluia. E eu vou pedir ao pastor Jonas que suba aqui e pegue o incensário. Eu vou pedir ao evangelista Tiago que suba aqui e pegue o outro incensário. Os anjos do Senhor, os anjos do Senhor. Isso é um ato profético. Então nós temos incenso misturado a pedido, as orações. Nós temos incenso misturado a pedido, as orações. Nós temos um clamor de um povo que lutou 21 dias, uma guerra. E nós vamos misturar o incenso, as orações. Escute uma coisa: você precisa tocar a trombeta para valer agora, porque essa trombeta que vai rasgar, meu irmão. Porque quando estiver subindo e for lançado sobre a terra o fogo do incensário, vai começar a subir como cheiro suave o teu clamor, a tua busca, a tua adoração. Prepare para tocar bem alto essa trombeta. 1,